Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Túlio Moura, aluno do atual terceiro ano da Faculdade de Medicina da Unicamp, e hoje eu vim contar para vocês alguns detalhes da grade analítica de corretores da redação da Conveste, do vestibular da Conveste. Essa grade é usada para corrigir as redações e os textos são encaixados nessas escalas que eu vou deixar para vocês verem e daí surge a nota de vocês no vestibular. Então é importante vocês entenderem como funciona a correção para vocês já fazerem a redação pensando nisso. Eu acho isso essencial. Eu não tive acesso a isso na íntegra antes de fazer a prova, tive algumas informações sobre ela, mas não tão detalhadamente como eu vou explicar aqui para vocês. Então aproveitem o conteúdo. Já aproveitando a publicidade, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, comentem se estão com dúvidas, comentem se estão gostando ou não do conteúdo e compartilhem com seus amigos. Agora começando de fato o vídeo, né, a análise, vou deixar aqui já para vocês analisarem, darem pausa para ver a grade analítica na íntegra, né, ela inteira, e agora eu vou explicar ela para vocês. A nota de redação, cada redação vai de 0 a 12 e vocês recebem a proposta de fazer duas redações. Eu vou analisar cada uma por vez, né? E aí somam-se as notas das duas para dar a nota final, que é 24, aí você soma. Mas o que eu vou falar aqui para vocês é de cada redação que é proposta. Vou dar um exemplo do ano que eu passei e da redação que eu fiz. Foram dois exemplos, né? Não lembro muito bem do segundo, mas o primeiro eu lembro bem. Só para exemplificar e já começar a introdução da análise da grade, se tratava de um professor, uma professora, se eu não me engano, que estava sendo acusado e ameaçado por estar uma doutrinação política dos alunos. E aí, já nessa introdução, ela explica há uma explicação que você precisa fazer um abaixo-assinado e logo depois de falar sobre o abaixo-assinado, você tinha 3 propostas a se fazer. Se eu não me engano, você tinha que reivindicar aulas sobre direitos humanos, você tinha que dizer que a escola tinha que se publicar, tinha que se manifestar publicamente e justificar as suas reivindicações. Era uma coisa assim. Depois vocês entram lá e olhem. Foi no ano de 2019. Isso. Então você tinha 3 propostas, já o gênero, que era um abaixo-assinado, e o tema lá principal. Aí você começa a pensar na grade, que eu já mostrei para vocês aqui e vou mostrar de novo algumas vezes durante o vídeo. A correção é feita em 2 grandes blocos, gênero e leitura e gênero e escrita. Talvez apareça para vocês trocado. Gênero e escrita, gênero e leitura. Sei lá, como é que é, aparece para vocês, eu não tenho essa noção de vídeo. Mas gênero e leitura vale de 0 a 8, ou de 1 a 8, se eu não me engano. E gênero e escrita vai de 0 a 4, totalizando os 12 pontos. Dentro do bloco de gênero e leitura, existem 3 grandes subtópicos, que é proposta temática, gênero e leitura do texto. Vou explicar para vocês o que significa cada uma dessas. Proposta temática, e já exemplificando com o texto lá. Proposta temática são aquelas propostas que eles apresentam a vocês logo depois do gênero. Então, é dividido em A, B, C, por exemplo. Proposta temática vale de 0 a 2. Se você respondeu plenamente essas propostas, você ganha 2. Tudo ok. Isso só dentro desse tópico. Claro que a coesão, o tema, tudo estar relacionado, contribui para um texto e vai ganhando pontuações em outros tópicos. Mas analisando tópico por tópico, para vocês já terem em mente e logo depois elaborarem redação com isso na cabeça. Se você respondeu plenamente a essas propostas, você ganha 2 pontos. Se você respondeu parcialmente, respondeu uma, não respondeu as outras 2, respondeu meio que malemar, não explicou direito, não justificou direito, 1 ponto. Não respondeu, 0 pontos. E você, nesse tema, você zerou. Nesse tópico, você zerou.
Com relação a gênero, vai de 0 a 3. 0 a 3 pontos. 0 é exatamente isso. O gênero, o que é isso? É o abaixo assinado. Então, assim, se você cumpriu com o gênero bem, e aí tem se eu não me engano, são 3 ainda subtópicos que entram dentro do gênero. Eu vou colocar aqui para vocês de novo a grade, para vocês verem. É o S, I e C, que é o S, né? É a situação com gênero, que é o seguinte: você é um aluno, estudante da escola. Então você já tem uma característica lá sua. Então é uma situação. E aliado ao mais assinado, você é o tópico S, subtópico S. I, interlocução e máscara. Então você tem que vestir essa máscara que é o estudante. Então, tem uma situação que está numa escola sendo criticada, com a professora criticada e tal, e você é o estudante. Então, tem a interlocução e a máscara, que é você vestir esse personagem, você ser realmente esse personagem. Por exemplo, se for pedir um exemplo de um cara da roça que vai fazer uma carta pro Ministério Público ou Ministério da Saúde pedindo alguma coisa. Você não vai usar completamente os tópicos, as palavras mais bem formais. A pessoa, você tem que vestir a máscara, vestir esse personagem como se você realmente fosse ele e usasse todo o conhecimento que ele tem, entendeu? Então, é diferente. Não tô falando que, menos conhecimento, mais conhecimento, mas sim diferente o jeito que a pessoa fala, como que eu posso dizer? Acho que eu consegui passar bem o que eu queria dizer. Que é diferente se for um personagem de uma instituição, um reitor de uma faculdade, e uma pessoa que está conversando com a outra, vai fazer uma carta para amiga, para amigo. Então, é diferente. Então, vocês têm que vestir. E isso entra no S, no I, e agora no C é a construção do gênero, que é a progressão, é como que você elabora esse abaixo-assinado. Se você cumprir com esses 3 subtópicos, né, que é a situação que você tá, a interlocução, que é o personagem que você veste, e o abaixo-assinado, nesse caso, né, bem construído, o gênero bem construído, você ganha 3 pontos. Se você fizer isso, só desenvolver, você só citou que você é o personagem tal, você só fez o gênero sem elaborar muito, e assim, entrou na situação pouco, você ganha 2 pontos. Se um deles se você veste a máscara, veste a situação, mas não constrói bem um abaixo-assinado, aí você ganha só 1 ponto. E se você fizer nenhum deles, ou você copiar dos textos que você leu na coletânea, é 0. Só explicando para vocês que nessa redação, você vinha com a proposta, a proposta temática especificamente, você fala a situação, fala o que você tem que fazer e aí dá alguns textos para você se basear. E é nesse texto que vai entrar o próximo subtópico do gênero e leitura, que é a leitura do texto. O que é a leitura do texto? É você analisar criticamente os elementos do texto que deram para você. Você fala, poxa, esse texto está aqui por causa disso, 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 e tem relação com o tema por causa disso, 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 e usa ele no texto. Não copia ele, mas usa elementos do texto, usa exemplos, usa as ideias do texto no seu, e isso é usar criticamente o texto a seu favor ou como contraponto. Então é excepcional você ler bem os textos e usá-los em o seu próprio texto. Então, se você fizer isso bem, se você usa, como eu posso dizer, construtivamente, usa positivamente, usa de forma construtiva os textos do seu, você ganha 3 pontos. Se você usa, só estou lendo aqui porque eu anotei uns tópicos importantes desse tópico, que assim, não interessa vocês terem erros gramaticais, erros pontuais, que vocês não vão perder ponto. Assim, alguns erros, poucos, eu vou falar melhor no gênero escrita,
mas, porque é escrita realmente, mas eu queria deixar claro que já desde o começo, se cometerem alguns erros, você ainda consegue tirar uma nota máxima na Unicamp. E isso é muito importante vocês saberem. Porque às vezes você fala, errei uma palavra e tal. Não, vocês podem tirar ainda a nota máxima. Se você usou parcialmente ou só usou adequadamente os textos, assim, não tão perfeito ou não tão construtivo, você ganha 1, 2. Se você não usou os textos ou fez uma leitura errada, teve muito erro, copiou, é 0 pontos. Vou colocar novamente aqui a grade analítica para vocês verem como que é. E sobre gênero e escrita, que já foi apontado na imagem agora há pouco, que vai de 1 até 4, o principal tópico desse tópico grande é a escrita e coesão, que é definida por escolhas lexicais e os conectores. Se usados muito bem, faz seu texto ficar produtivo, você ganha os 4 pontos desse tópico. Se usar mais ou menos, adequadamente, sem muitos erros, 3. Com muitos erros, 2. Se você usar cópia, é 0. Se você usar errado, escolhas lexicais erradas, conectores errados, é 1, vai de 0 também, varia um pouco de corretor para corretor. O que eu quero dizer com escolhas lexicais e conectores? As palavras no texto, elas puxam umas às outras, elas se conectam, como que eu posso explicar para vocês? É uma rede que vocês fazem no texto e que tem que estar tudo coeso, tem que estar tudo conectado. E os conectores e as escolhas lexicais adequadas fazem isso para o seu texto. Então, como eu posso dizer? Você vai fazer tal, aí você vai terminar. Você vai terminar e usar sei lá, você tá fazendo um texto bonitinho e tal, aí você vai terminar assim, no entanto, e aí termina o texto. Assim, contrapondo o seu próprio argumento e termina o texto assim. Meu, isso aí não é uma conclusão, não é um final para um texto. Então você vai dizer, em suma, portanto, logo, em conclusão, alguns conectores de conclusão que fazem o seu texto ser fluido, ser legível, ser, como eu posso explicar para vocês, coeso. Ele começa, tem um meio e tem um fim. E para cada parte dessa tem um conector adequado. Você não vai começar, em suma, sei lá, e você começa a explicar desde o começo. Você tem que escolher os conectores adequados, os conectores. E tem uma lista deles, vocês podem procurar na internet, pode procurar com professores de redação, que eles comentam com vocês, eles têm listas e tal. É importante vocês saberem também vários conectores, vários exemplos de conectores para vocês usarem como se fosse um coringa. Você vai usar, você está escrevendo lá, não está ficando tão claro. Então bota ou seja. Aí, ou seja, explica melhor. Ou, sobre esse ponto de vista, em outras palavras, você vai soltando esses conectores e isso aí faz seu texto ficar coeso e faz você ganhar os 4 pontos no gênero escrita. Com isso, eu termino essa análise. Agradeço a atenção de todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Usem muito essa grade para vocês fazerem o texto em casa, para vocês fazerem o texto na prova. É muito importante. Está no site da Converse, eles usam realmente isso para corrigir e está acessível a vocês. Basta só ter o conhecimento sobre ela. E eu espero ter ajudado um pouco com isso. Muito obrigado pela atenção. Até mais.